Olá, olá! Hoje eu vou falar com vocês sobre os princípios do treinamento físico que também são importantes na reabilitação, também são importantes na fisioterapia. O primeiro princípio é o princípio da sobrecarga, ou seja, você precisa desafiar o seu corpo aumentando a duração, frequência ou intensidade do exercício. Lógico que isso precisa ser programado com o fisioterapeuta, porque todo o trabalho precisa ser gradual, passando etapa por etapa, progressivo, portanto as metas precisam ser razoáveis, tá certo? O segundo princípio é o princípio da reversibilidade, ou seja, se eu parar aquele treinamento, eu vou perder tudo aquilo que eu ganhei. E o terceiro princípio é o princípio da especificidade, ou seja, o ganho será limitado àquilo que é o foco, àquilo que é o objetivo, aquelas fibras musculares que estão sendo trabalhadas. Eu não vou ganhar força no braço se eu estou fazendo corrida, por exemplo, não é o foco. Lógico que indiretamente a gente sempre tem algum tipo de ganho, mas não é o foco. Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Em relação à sobrecarga, é muito comum, às vezes a gente passa algum exercício e orienta, olha, eu quero que você faça com 1 quilo, pode ser improvisado com o que você tem em casa, um saquinho de arroz, feijão, mas é importante que esse exercício seja feito, por exemplo, com 1 quilo. E na semana seguinte a pessoa fala, eu fiz os exercícios, só que eu não tinha o pezinho, então eu fiz sem nada. Não vai ter o ganho que nós estamos propondo, não vai ter o ganho que é importante para o seu processo de reabilitação, tá certo? A reversibilidade, uma situação que acontece com frequência. Às vezes eu trato mulheres com quadro de incontinência urinária, que tem uma fraqueza de musculatura de assoalho pélvico, e eu falo, olha, é importante você incorporar esses exercícios e mantê-los para sempre, porque se você perder essa força muscular, você pode voltar a ter um quadro de incontinência urinária. Só que aí a pessoa fica bem, aí ela vai parando e volta a ter um quadro de incontinência urinária. E em relação ao terceiro princípio da especificidade, eu gosto de trazer aqui o exemplo que é comum nós passarmos exercícios e na consulta seguinte a pessoa fala assim, eu fiz os exercícios, eu não fiz aqueles que você passou, mas eu fiz exercícios. Ou seja, ele não fez um trabalho específico para aquilo que está sendo tratado, para o objetivo da fisioterapia. Embora fazer exercícios seja algo positivo, não era específico. Eu gosto de contar aqui uma historinha de um cliente que eu atendia, que fazia musculação, fazia luta, fazia corrida, ou seja, ele trabalhava diferentes grupos musculares e de diferentes formas, justamente pensando na especificidade de cada tipo de treino. E um dia ele resolveu cuidar do jardim da casa dele, e era uma pessoa com excelente condicionamento. No dia seguinte, ele chegou na consulta e falou assim, estou quebrado. Eis um exemplo da especificidade. A jardinagem era algo que não era comum para ele não fazia isso com frequência, então ele sentiu os efeitos de uma forma diferente, porque os grupos musculares foram trabalhados de uma forma diferente. Fica aí a dica de como utilizar esses conceitos, né, de exemplos práticos da importância desses conceitos, e até a próxima.